Bom dia para você, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam a audiência do rádio. Hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2015, Renato. Sol forte e manhã decidida aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Com o objetivo de abrir espaços de conscientização e prevenção, o deputado Daniel Oliveira, do PMDB, apresentou um projeto de lei 31 de 2014 de sua autoria, que torna obrigatória no Ceará a exibição nos cinemas, antes de cada sessão, de campanha que esclareça sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas. Na avaliação do parlamentar, é importante intensificar a difusão de informação entre os jovens. Daniel Oliveira argumenta ainda que as salas de cinema atraem grande quantidade de pessoas de todas as idades e classes sociais, o que as fazem um bom lugar para expor campanhas de esclarecimento. Além das ações de combate já empreendidas pelos órgãos governamentais, o tratamento e dos argumentos para manter o jovem adolescente na família, é preciso incrementar sempre mais a comunicação com campanhas preventivas pela não proliferação do uso de drogas, foi o que alertou o parlamentar Daniel Oliveira, do PMDB. Uma consulta feita aos deputados eleitos, Renato, para a 29ª legislatura sobre os temas que deveriam dominar as discussões deste ano aqui na Assembleia Legislativa, apontou a segurança pública, a saúde pública e a seca como um dos principais desafios para 2015. Conforme Eli Aguiar, do PSDC, as áreas da saúde e da segurança exigem mais atenção por parte do governo do Estado e também da Assembleia. Logicamente que a Assembleia Legislativa não deve ficar totalmente recuada dessa questão e apresentar projetos que realmente atendam a população do Estado. Com relação à segurança, o Eli Aguiar destaca que os altos índices de homicídios que colocaram Fortaleza como a 7ª cidade mais perigosa do mundo demonstram que a situação é crítica e que não pode continuar como está. Em relação à saúde, Eli Aguiar defende a necessidade de dotar os serviços públicos de maior eficácia e resolução imediata dos problemas, pagando assim melhor os funcionários da saúde, foi o que destacou o parlamentar. E você falava aí na questão de, mesmo preso comandando o crime, Renato, a Operação Lava Jato desmantelou o esquema de corrupção que roubava a Petrobras, mas não desarticulou o cartel de empreiteiras que continua fazendo a mesma coisa direto das penitenciárias. O roubo continua cada dia maior. Mesmo presos, os executivos continuam roubando e agindo de forma articulada sob a coordenação de Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC, acusado de haver liderado a divisão dos contratos entre as fornecedoras da Petrobras por meio de fraude em licitações. E para tirar o sono de Dilma Rousseff, poderá estourar a qualquer momento mais um escândalo de grande ponta dentro da Eletrobras, Renato. Isso poderá acontecer na próxima semana. Estão sendo investigados aí escândalos maiores dentro da Eletrobras que poderá deixar a Dilma Rousseff tanto quanto agoniada no seu segundo mandato. Esse escândalo vai acontecer nem que a vaca tussa. É complicado. E você falava aí da questão da seca. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, anunciou ontem que a probabilidade da quadra chuvosa vai ficar mesmo abaixo da média do estado do Ceará, que é de 64%. De acordo com a Fundação, as chances de a quadra chuvosa ficar acima da média neste ano é de apenas 9% contra 27% de permanecer dentro da média. Mais um ano de seca para castigar o cearense. A previsão climática para os meses de fevereiro, março e abril foi anunciada pelo presidente da FUNSEMI, Eduardo Sávio Martins, que revelou que com os dados atuais dos oceanos não há condições para prever como irão se distribuir essas chuvas. No ano passado, a probabilidade ficou abaixo da média no Ceará, que ficou em torno de 40%. Isso é preocupante, Renato. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação. A ANEEL anunciou até março, que março o aumento da luz não tem perdão. O reajuste será para todo o Brasil. As contas de luz podem ter um custo extra de 23 bilhões de reais este ano. A afirmação é do diretor da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Tiago Corrêa. Mas quem tem as informações e conversou com ele foi a repórter Daniele Soares. As contas de luz podem ter um custo extra de 23 bilhões de reais este ano. A afirmação é do diretor da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Tiago Corrêa. Isso pode acontecer devido ao aumento do imposto sobre combustíveis, como o diesel, divulgado nesta segunda-feira, e ao anúncio do governo
governo de que não vai repassar 9 bilhões de reais do orçamento para a Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo que financia ações do setor, como o programa Luz para Todos. Esse fundo é um dos componentes do reajuste de luz. De acordo com o diretor, ainda não é possível dizer exatamente quanto o consumidor vai pagar a mais no fim do mês, mas até março a agência deve anunciar o reajuste. De todo jeito, é bom preparar o bolso para o aumento da energia elétrica. É um aumento de pagamento pelas distribuidoras. Como esse aumento vai ser relativamente expressivo, é provável que haja uma revisão tarifária extraordinária para poder repassar isso imediatamente para as tarifas, e aí teria impacto no consumidor. O setor passa por dificuldades financeiras. Segundo a ANEEL, a Conta de Desenvolvimento Energético acumula um déficit de 3 bilhões de reais do ano passado. Para que as empresas possam cobrir os gastos, o órgão deve definir nos próximos dias uma revisão extraordinária da tarifa, o que possivelmente será repassado para o consumidor. De Brasília, Daniele Soares. O conselheiro Chico Aguiar tomou posse na manhã de ontem, terça-feira, para um novo mandato à frente da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do TCM. O presidente passa a ser acompanhado na condução dos trabalhos do tribunal pelos conselheiros Ernesto Saboia, vice-presidente, e Hélio Parente, corregedor, durante o biênio 2015-2016. O presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, esteve presente e destacou o novo mandato de Chico Aguiar. Com a sua experiência, o conselheiro Chico Aguiar continuará o grande trabalho que tem feito no TCM na fiscalização dos recursos públicos municipais. O tribunal é o órgão auxiliar da Assembleia e tem um grande trabalho junto a todos os municípios cearenses, foi o que destacou Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Também estiveram na solenidade os deputados Tim Gomes, do PHS, Sérgio Aguiar, do PROS, João Jaime, dos Democratas, e Demar Citó, também dos Democratas. O vice-prefeito de Fortaleza, Renato Gaudense Lucena, revelou estar isolado na Prefeitura de Fortaleza desde o acerramento entre o PMDB e PROS, motivado pela disputa para o governo do Estado, ao afirmar que não conversa com o prefeito Roberto Cláudio desde a eleição. Até a função mais relevante que ocupava desde o início do mandato, logicamente em 2013, como coordenador das secretarias regionais do município, não faz parte mais da responsabilidade de Gaudense Lucena, enfraquecendo aí a sua capacidade de vice-prefeito. Mas ele diz que continua até o final do mandato, mesmo em silêncio, em seu gabinete, cumprindo a sua função de vice-prefeito. Lá constam 17 servidores em sua vice-prefeitura, é o que disse Gaudense Lucena, vice-prefeito de Fortaleza. E, Renato, os clareadores dentais deverão ter prescrição médica a partir de agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma norma que restringe a venda de clareadores dentais com concentração acima de 3% do peridóxido e também do hidrogênio. A comercialização deste produto será permitida apenas com a apresentação de receita emitida por um profissional. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Carolina Becker. Essa informação é importante porque as pessoas compram clandestinamente e depois poderão ter dificuldades na saúde. Mas quem tem as informações é a Carolina Becker. Os clareadores dentais com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio vão ter a sua venda permitida somente com a apresentação de prescrição profissional. E apenas estabelecimentos autorizados a vender produtos de saúde poderão oferecer os clareadores ao consumidor. A norma foi aprovada pela Anvisa com o objetivo de prevenir os danos que podem ocorrer sem a correta orientação de um profissional habilitado. As propagandas desses produtos só poderão ser veiculadas em publicações dirigidas aos profissionais de saúde e as embalagens vão ter de informar sobre a restrição de venda do produto. Quem explica as novas regras é o gerente de tecnologia de materiais de uso em saúde da Anvisa, Leandro Pereira. O clareador dental é um produto de uso bastante corriqueiro e uma das razões que levaram à edição dessa medida é que muitas vezes as pessoas utilizavam o produto sem mesmo ter consciência dos riscos a que estavam sendo submetidos, né? Por esse motivo, a agência decidiu restringir a venda dos clareadores dentais. Para o dentista Luiz Carlos Gonçalves, a procura pelo clareamento tem aumentado muito nos últimos tempos e o tratamento deve ser acompanhado por um profissional, já que os produtos químicos podem trazer riscos para a saúde, que vão desde a hipersensibilidade e inflamação da região bucal até a intoxicação do paciente. Hoje existe um uso descontrolado desses materiais clareadores, tá? E esses produtos não devem ser usados de maneira contínua.
E isso pode ser bastante prejudicial ao esmalte dentário, causando as hipersensibilidades e às vezes até irritando a mucosa da boca. Então é preciso realmente que seja feito sob supervisão. A medida da Anvisa havia sido colocada em consulta pública em abril do ano passado. Conselhos regionais de odontologia, o Conselho Federal e associações de classe já haviam indicado a necessidade de rever as regras para a venda dos clareadores dentais. A norma foi aprovada pela agência no último dia 14 e depois que for publicada no Diário Oficial da União, terá um prazo de 6 meses para entrar em vigor. Reportagem Carolina Becker. Em reunião com jornalistas na capital, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Pepe Vargas, divulgou ontem que o governo enviará para o Congresso Nacional uma medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda pessoa física em 4,5%. Mas quem tem as informações... E vai corrigir agora, porque a informação é que o governo não ia corrigir, né? Mas isso aí prejudica muita gente, Renato. Sim, mas esse governo nesses 20 dias aí é só prejuízo para todo mundo. Me diga uma notícia boa desse governo até agora. Não tem nenhuma. Essa questão dessa uma notícia boa para a presidente, o aumento do salário dela. Essa correção da tabela de 4,5% vai fazer com que muitas pessoas paguem mais impostos. Mas quem tem as informações é a repórter Luana Caro, direto da capital federal, Brasília. A nova proposta de reajuste da tabela de imposto de renda deve ser apresentada nos próximos dias. O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado, de correção de 6,5% na tabela. Isso porque, de acordo com o texto publicado, a proposta levaria à renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas, comentou as razões do veto. É o espaço fiscal que nós temos hoje e um reajustamento da tabela de imposto de renda de 4,5%. Atualmente está isento de pagar imposto de renda quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. O ministro Pepe Vargas também afirmou que deve ser criada a comissão interministerial para discutir proposta que trate das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes de futebol, mas também a responsabilidade dos dirigentes na gestão dos times. A presidenta Dilma vetou a proposta de refinanciamento das dívidas dos clubes com a União sem que os times apresentem contrapartidas. A comissão ainda não tem data para ser criada. Reportagem Luana Karen. Renato, é só um pacote de maldades para os brasileiros. Enganou todo mundo a Dilma Rousseff. Foi a campanha mais mentirosa que se teve notícia no Brasil depois da do Collor. A campanha da Dilma do ano passado, eu faço um paralelo com a campanha do Fernando Collor de Mello, que enganou, mentiu, botou aquela amante do Lula, que o Lula tentou fazer aborto, etc. Usou todos os meios sórdidos e ganhou a eleição. O PT aprendeu com aquilo e copiou o modelo na eleição do ano passado. O PT é um ótimo aluno e aprendeu bem direitinho a cartilha daquela campanha do Fernando Collor de Mello. Igualou-se. Aliás, o PT e o Collor estavam juntos, né, nessas eleições. O PT apoiou o Collor para o Senado, lá em Alagoas, e apoiou o filho do Renan Calheiros para o governo de Alagoas. Então, PT e Collor hoje são quase farinha do mesmo saco, né? Só gente fina, né, Renato? E falando em Dilma Rousseff, o vice-presidente do PSDB, o Alberto Goodman, ele pediu o embalo nas notícias sobre o apagão que atingiu vários estados nesta semana e os novos impostos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. O país não vai aguentar mais 4 anos desse jeito. Precisamos fazer um debate interno sobre o que a oposição vai fazer diante disso. Impeachment ou manifestações? Temos que pensar numa saída legal, urgente, para realmente fazer que o Brasil possa ter um presidente que valorize a nação brasileira, foi o que destacou Alberto Goodman. Portanto, essa é a informação do PSDB. São 7 horas e mais 30 minutos. Renato, só lembrando a você que a Câmara Municipal de Fortaleza vai intensificar a questão da cassação do vereador, onde é tudo dentro do trâmite legal, conforme o regimento da casa, é o que destaca aí muitos vereadores que realmente vão cumprir o regimento da Câmara Municipal de Fortaleza. 7 horas e 30 minutos. Você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube. Jonas Mello, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.